Olá a todos, eu me chamo Caleb Elias e sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Neste vídeo estaremos abordando o livro, estaremos começando a abordagem do livro Confrontações Pressuposicionais, do escritor Vicente Cheung, aquele que é o maior, que eu considero o maior teólogo do século XXI. Bem, o livro Confrontações Pressuposicionais, do teólogo e filósofo cristão Vincent Young, é uma obra que se insere no campo da apologética pressuposicionalista, com forte influência. Cheung é conhecido por sua abordagem rigorosa da epistemologia cristã, enfatizando a necessidade de uma base revelacional para o conhecimento e rejeitando qualquer tentativa de fundamentar a verdade a partir da experiência humana ou da razão autônoma. Qualquer interpretação da realidade já está fundamentada em pressuposições que precedem a experiência sensorial e a análise lógica. Ou seja, o ser humano não interpreta o mundo de maneira neutra, mas sempre a partir de pressupostos prévios. A grande questão, então, é quais pressuposições são verdadeiras e quais são falsas. A argumentação de Cheung é construída sobre a ideia de que somente a revelação bíblica pode servir como pré-condição adequada para o significado e a interpretação correta da realidade. Sem essa base transcendente, qualquer tentativa de conhecimento acaba sendo autocontraditória ou arbitrária. Isso se alinha com a tradição pressuposicionalista, iniciada por Cornelius Van Til e desenvolvida posteriormente por outros. Mas Cheung adota uma abordagem distintamente escrituralista, seguindo a linha de Gordon Clark, ao enfatizar que todo conhecimento verdadeiro derivar da escritura, pressuposição tem escrito desafio. E o primeiro tópico, o tópico do primeiro texto é a pré-condição do significado. Pois muito bem, neste capítulo é apresentada uma introdução à necessidade de pressuposições corretas para a interpretação do mundo, através de exemplos práticos e referências bíblicas. Cheung demonstra que a observação por si só não pode fornecer uma base confiável para o conhecimento. O significado das coisas é sempre governado pelas crenças fundamentais. A apologética pressuposicionalista desafia tanto secular, tentam acomodar elementos do empirismo ou do racionalismo não cristão. A apologética deve começar pela afirmação da suficiência da revelação bíblica, e qualquer outra abordagem resulta na negação prática da autoridade de Deus sobre todo o conhecimento. Dessa forma, confrontações pressuposicionais não é apenas uma defesa da lógica. O cristão não deve meramente refutar argumentos contrários, mas expor as falhas internas dos sistemas de pensamento
não cristãos e apresentar a Escritura como a única fundação verdadeira para o conhecimento, a lógica e a ética. Pois muito bem. O primeiro capítulo de confrontações pressuposicionais estabelece a base para a argumentação de Vincent Chung sobre a epistemologia cristã, desculpe, e a necessidade de pressuposições corretas para que a observação por si só não pode fornecer significado e que todo conhecimento depende de pressuposições que precedem a experiência. Cheung inicia com uma analogia esportiva, ilustrando como a interpretação ele argumenta que conceitos são fundamentais, podem ser derivados para a experiência, o que implica que a mente já possui categorias prévias que tornam a interpretação possível. Além disso, ele aponta que até mesmo princípios éticos são pressupostos na observação de um jogo. Por exemplo, seguir as regras e que a trapaça será punida. Se alguém trapaceia e não sofre penalização, como se pode distinguir em uma exceção permitida? É adequada, a observação se torna ambígua e inconclusiva. A conclusão dessa seção, né, da obra do Vincent Chung, é que existem centenas ou milhares de pressuposições que tornam a observação inteligível. E essas pressuposições não elas devem vir de fora da experiência, seja como conhecimento inato ou como algo recebido por esse raciocínio adiante ao mostrar que a mente nunca é uma tábula rasa. Se alguém não possui categorias básicas como tempo, espaço e causação, então a experiência será apenas um turbilhão de sensações desconectadas e incompreensíveis. E isso significa que todo conhecimento interpretado da experiência já parte de um conjunto de pressuposições que dão ordem e significado às percepções. Numa parte, ele faz uma afirmação fundamental para a apologética pressuposicionalista, que é a seguinte, abre aspas, a inteligibilidade e interpretação de uma experiência são tornadas possíveis por um conhecimento que vem à parte da experiência, fecha aspas. Essa afirmação rejeita qualquer epistemologia baseada no empirismo puro, pois implica que a ordem e o significado são impostos sobre a experiência, e não derivados dela. O que uma pessoa observa não determina automaticamente seu significado. O significado da observação é governado pelas pressuposições prévias do observador. No trecho seguinte, Cheung introduz um novo ponto crucial. Nem todas as pressuposições são corretas. Mesmo que reconheça que pressuposições precedem a interpretação, isso não significa que todas são válidas. Se alguém pressupõe as regras do basquete ao assistir a um jogo de tênis, sua interpretação será falsa, mesmo que ele acredite estar
interpretando corretamente. Isso significa que a mera presença de pressuposições não garante a verdade. É necessário que essas pressuposições estejam corretas. Cheung resume a questão apresentando 4 possibilidades. Primeira, mente vazia. Nada é inteligível. Interpretação impossível. Segunda, mente com categorias básicas, mas sem conhecimento das regras. Ainda assim, interpretação impossível. Terceira, mente com pressuposições falsas. A interpretação ocorre, mas é errônea. E a quarta possibilidade, mente com pressuposições corretas. A interpretação verdadeira é possível. Essa estrutura refuta o relativismo epistemológico. Embora duas pessoas possam observar o mesmo evento e chegar a interpretações opostas, isso não significa que ambas são igualmente válidas. Uma delas pode estar errada por partir de pressuposições falsas. Cheung, então, fundamenta sua tese com 2 exemplos bíblicos que demonstram a falibilidade da observação e a influência das pressuposições na interpretação dos eventos. Exemplo, primeiro, né? Primeiro exemplo, João 12, 28 a 29, a voz do céu. Neste episódio, Jesus ora, Pai, glorifica o teu nome. Em resposta, uma voz audível vem do céu dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. No entanto, as pessoas que estavam presentes tiveram interpretações diferentes do mesmo evento. Alguns disseram que tinha trovejado. Outros afirmaram que um anjo havia falado. A Escritura, porém, testemunha infalivelmente que foi uma voz articulada vinda de Deus. Esse exemplo demonstra que a observação não é confiável como base epistemológica, mesmo diante de uma interpretações variam conforme as pressuposições. Exemplo 2. Mateus 12, 22 a 28, demônios. Aqui, Jesus expulsa um demônio de um homem cego e mudo, curando-o completamente. O povo reage positivamente, questionando se Jesus não seria o filho de Davi, ou seja, o Messias. Contudo, os fariseus, que observaram o mesmo evento, interpretam-no de forma oposta. É dito, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Isso ilustra que não é a experiência em si que determina a verdade, mas as pressuposições do observador. Os fariseus, embora tivessem acesso às escrituras, rejeitaram a interpretação correta, porque suas pressuposições eram corrompidas pela incredulidade. Jesus responde com uma redução ao absurdo, que a acusação dos fariseus não faz sentido. Pois é dito, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Em seguida, ele apresenta a interpretação correta e a conexão com o Evangelho, dizendo: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Isso confirma que a verdade não é determinada subjetivamente, mas por pressuposições corretas. Se os fariseus realmente crescem nas Escrituras, reconheceriam a identidade de Cristo. Contudo, suas pressuposições erradas os levaram a distorcer a realidade e rejeitar a verdade. Cheung demonstra que a interpretação da realidade é sempre governada por pressuposições prévias. A experiência em si não pode fornecer significado ou conhecimento confiável, pois a mente impõe
significado sobre o que é observado. Bem, essa conclusão tem implicações profundas para a apologética cristã. Qualquer sistema de pensamento que rejeite a revelação bíblica como pressuposição fundamental acabará por cair em erro, pois não terá uma base adequada para interpretar corretamente a realidade. Em resumo, o primeiro capítulo de confrontações pressuposicionais, neste texto do primeiro tópico, estabelece três pontos centrais. Primeiro, a experiência sensorial não é uma fonte confiável de conhecimento sem pressuposições corretas. A verdade não é relativa, ela depende de pressuposições corretas, e estas só podem ser encontradas na revelação de Deus. A apologética deve expor as falhas internas das pressuposições não cristãs e afirmar a Escritura como a única base para o conhecimento verdadeiro. Com essa base estabelecida, Cheung prepara o caminho para aprofundar sua argumentação nos capítulos seguintes. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Nos próximos vídeos, daremos sequência à abordagem de outros textos do primeiro capítulo da obra do Vincent Cheung. Pois muito bem, eu agradeço a atenção por ter assistido o vídeo até aqui. Peço que curta, comente e compartilhe. E caso ainda não seja um inscrito, se inscreva no canal e continue acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. Bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.